A partir da semana que vem, já vai haver cartões à venda na secretaria e também com o pessoal do presbitério. Pode entrar em contato daí com qualquer membro do presbitério que vai ter os cartões à venda a partir da semana que vem, então. E a oferta de hoje, ela é nacional e é destinada ao programa de acompanhamento de ministros e ministras. A igreja possui alguns programas que visam acompanhar as pessoas. Tem, por exemplo, o programa de acompanhamento aos estudantes de teologia, busca acompanhar os estudantes no seu período de formação. E a gente também tem o acompanhamento de ministros e ministras, que visa acompanhar os pastores que estão no campo, auxiliando nas dificuldades e nos problemas que às vezes eles enfrentam durante o ministério. É para esse programa, então, que é destinado a oferta de hoje. Nos próximos hinos, as cestinhas irão passar e depois elas podem ser trazidas até aqui ao altar. A ti, Senhor, A ti, Senhor, me levo a minha alma. A ti, Senhor, a ti, Senhor, me levo a minha elevo a minha alma. alma. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. andar nos teus caminhos. Faz-me, Senhor, Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. andar nos teus caminhos. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. A ti, Senhor, A ti, Senhor, elevo a minha elevo a alma. minha alma. A ti, Senhor, A ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. andar nos teus caminhos. Faz-me, Senhor, Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. andar nos teus caminhos. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Tu já dissipaste toda a sombra, já tenho a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra
hora da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não, não me deixe só no caminho. Ajuda-me, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Enquanto estiveres ao meu lado, sempre terei forças para caminhar. Segura minha mão, divino mestre. Não me deixes vacilar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Luz do mundo, viestes à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz.
adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Hoje eu me esforcei um pouquinho para o culto e fiz até slide. Para ficar mais legal. Só tem que conseguir fazer funcionar agora. Interessante, eu compartilhei essa história no curso Alfa, quando algumas semanas atrás, na semana passada, na verdade, o pastor Leandro estava em Curitiba, acabou ficando para mim ministrar o curso Alfa. E o curso Alfa é algo que ter algo visual para ver faz parte do curso. Não é algo fora do caminho, algo excepcional assim, não, faz parte do curso. Eu pensei, não, eu preciso me esforçar e fazer isso para o curso Alfa. E aí, para não precisar ter alguém o tempo todo cuidando do slide, passa para o próximo, não passa, como é que faz, como é que não faz, eu fui atrás de um aparelhinho desses para que a gente possa ficar passando ele com o dedo ali. E eu fui muito faceiro numa loja de informática e pedi, olha, vocês têm o apresentador de slides? E a moça olhou para mim e disse, não. Isso aí eu perguntei, mas tá para receber? Vai chegar mais? Na verdade, não. Na verdade, isso a gente só recebe por encomenda. E eu pedi, mas como assim? Só por encomenda? E ela me disse, não, é que na verdade isso já é uma coisa um pouco ultrapassada, né? Ninguém mais usa isso. Eu pensei, poxa, estou chegando agora nos slides, como assim? Já estou ultrapassado e ainda nem cheguei nisso. E aí eu perguntei para ela, não, o que está sendo usado agora? E ela disse, não, agora o pessoal transmite pelo celular, direto do celular para o computador e passa para o telão. Eu pensei, rapaz, eu já nem uso meu celular direito, como é que eu vou fazer isso agora? Mas aí consegui encontrar uma lojinha que tinha um aparelhinho e voltei para casa faceiro da vida, porque agora eu tinha um apresentador de slides. E hoje eu me esforcei um pouquinho e fiz essa apresentação. Apesar de eu ser jovem, eu tenho alguns costumes que não condizem com os jovens. Um amigo meu veio ajudar na mudança quando a gente veio para cá, e aí ele começou a ver meus discos de vinil, rádio antigo e tudo mais que eu tinha lá, e ele até fez uma piadinha, ele disse, pessoal, o dia que o Felipe for visitar vocês escondem tudo que tiver de velho na casa de vocês, porque senão ele vai levar embora ainda para a casa dele. E de fato, eu gosto dessas coisas, eu gosto de coisas mais antigas. Uma experiência da qual eu passei,
que eu acho que muitos jovens da minha idade já não passaram mais, era de gravar músicas na fitinha cassete, assim, onde tu podia fazer a seleção que tu queria de músicas ali e ficava escutando. Eu fazia isso para poder tocar bateria. E eu gostava daquilo. É algo que até hoje eu gosto, me chama a atenção quando eu vejo. E hoje eu quero justamente falar sobre algo que nos nossos dias está um pouco ultrapassado. Alguma compreensão que nós já não temos mais a respeito da fé. Porque as coisas vão mudando de uma maneira tão sutil que às vezes nós não paramos mais para pensar nisso e fica esquecido no passado. Que é justamente o fato de que nós somos peregrinos na terra. Nós estamos aqui de passagem. E a nossa vida não se resume só aqui, não, mas Deus prometeu toda uma eternidade que ainda vai vir quando Jesus voltar. E a maneira como as coisas acontecem no nosso dia a dia fazem com que a gente às vezes esqueça dessa eternidade e passe a focar nas coisas que a gente tem aqui e agora. E hoje nós queremos falar sobre essa caminhada de fé. E para falar a respeito disso, eu quero começar com um autor bem antigo. Talvez alguns conheçam, outros não. Esse autor se chama John Bunyan. Ele era um pregador inglês que escreveu uma obra bastante famosa que se chama O Peregrino. Não sei se todos já tiveram a oportunidade de ler essa história, mas incentivo quem puder a comprar esse livro e ler. Não é muito caro. É um livro que desde o ano do lançamento dele, em 1678, ele continua sendo republicado e continua sendo vendido. Ele nunca saiu do catálogo, desde que foi lançado. E alguns dizem até que esse é o livro mais vendido depois da Bíblia. É interessante que nessa história do peregrino, o John Bunyan faz uma alegoria justamente sobre a caminhada do cristão. E no livro, ele já começa no primeiro capítulo dizendo que esse livro é baseado em um sonho que ele teve quando estava preso, enquanto ele estava na prisão. Eu sempre soube que esse livro foi escrito na prisão, mas eu nunca tinha ido atrás para entender o porquê o John Bunyan havia sido preso. E aí, quando eu estava preparando essa mensagem, eu fui atrás, pesquisei e fiquei impressionado. Não imaginava o motivo pelo qual ele foi preso. Ele havia sido preso por literalmente pregar o evangelho em praça pública. Ele era inglês e lá a Igreja Ortodoxa havia instituído uma lei que dizia que qualquer serviço religioso não poderia ser feito fora da igreja ou fora de algum local previamente designado para a igreja, pela igreja. Se a liderança da igreja não dissesse, não, nessa praça aqui pode ser pregado o evangelho, qualquer um que fizesse isso estava infringindo a lei e era preso. E o John Bunyan estava preso por justamente pregar o evangelho para as pessoas, em praça pública. E aí, na prisão, ele teve um sonho. Esse sonho virou então esse livro chamado O Peregrino. É interessante que a maneira como ele escreve esse livro, ele tem um linguajar que, apesar de usar algumas palavras mais cultas, ainda assim a maneira como ele escreve faz com que qualquer um consiga entender o objetivo daquele livro. Porque ele usa nomes óbvios. O personagem principal, por exemplo, da história se chama Cristão. O livro começa dizendo que o cristão estava um pouco aflito, porque ele estava lendo a Bíblia e estava lendo justamente a respeito do fim dos tempos, que dizia que Deus ia consumir tudo aquilo com fogo. E ele clamava então, como que eu posso alcançar a minha salvação? Como que eu posso mudar a minha vida? E aí, enquanto ele clamava isso, aparece um outro personagem na história, que se chama Evangelista, e conduz o cristão no caminho correto, aponta para ele qual o caminho que ele precisava seguir.
E o livro continua. E os nomes dos personagens continuam vindo por razões óbvias. Então, quando o cristão encontra dificuldades no caminho, essas dificuldades vêm de pessoas que se chamam amor ao mundo, ignorância. Tudo isso justamente para facilitar a compreensão daquele livro. Para que ficasse claro qual que é a mensagem que aquele livro queria passar, que aquela obra quer passar. E assim, então, ao longo da leitura, a gente vai acompanhando a história do cristão. Ele passa por muitas dificuldades na história. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai lendo aquilo e quer saber o que acontece no próximo capítulo, o que vai acontecer depois, o que vai vir. E a gente começa a ficar impressionado, porque ao mesmo tempo que a gente está lendo aquelas histórias, enquanto a gente pensa na nossa vida, a gente vê, poxa, às vezes eu passo por coisa parecida. E assim a gente vai acompanhando a história do cristão, até que no final do livro ele atinge e chega à cidade celestial e é recebido pelos anjos. Essa obra apresenta de maneira detalhada as dificuldades que um cristão passa na sua vida de fé. Lógico, é uma alegoria. Então eles usam personagens, coisas que de fato são alegoria, para facilitar a ilustração que ele quer utilizar. Não é um livro todo feito pensando só nas coisas que nós temos aqui hoje. Não. A gente precisa ler um livro desses entendendo que não, é uma alegoria, é algo feito para ilustrar uma mensagem na minha cabeça. E é interessante porque apesar de todas as dificuldades, ao final do livro, a gente fica esperançoso. A gente fica com vontade de querer conhecer mais do Evangelho. Porque a nossa fé consegue ser alimentada mesmo através de um livro desses. A todo momento, nas coisas que ele escreve no livro, o John Bunyan coloca textos bíblicos. Versículos, aparece só o endereço do versículo, mostrando aonde se encontra na Bíblia aquilo que ele está escrevendo naquele livro. E isso faz desse livro uma certa interpretação do Evangelho, uma interpretação da palavra de Deus, uma maneira mais simples de apresentar a palavra de Deus. E assim, ao longo da leitura, a nossa fé vai sendo alimentada. Porque apesar de estarmos lendo uma alegoria, a gente está vendo uma história que é de fato baseada na Bíblia. Que não foi escrita simplesmente porque ele sentou e decidiu, não, agora eu vou fazer uma história aqui, vai ser muito legal e vai ser um livro que nunca vai sair do catálogo agora, de tão bom que vai ser. Não. Ele se debruçou, se dedicou e se empenhou em escrever coisas que de fato refletiam a palavra de Deus. E não palavras vazias. Esse é um livro que pessoalmente me anima muito na fé. Por isso eu leio ele pelo menos uma vez por ano. Não é um livro muito longo, muito comprido. É um livro até bastante curtinho que a gente consegue ler em pouco tempo. Mas eu incentivo você a, se puder adquirir esse livro, que você faça a leitura dele. Acompanhe na Bíblia aqueles textos bíblicos que o John Bunyan recomenda, mostrando ali de onde que ele tirou aquilo que ele escreveu. E hoje, a gente vai falar também a respeito do apóstolo Pedro. Pedro também conduziu a igreja. Ele foi o grande líder que foi colocado por Deus para desempenhar um papel importantíssimo na igreja. Foi aquele para quem Jesus designou, não, tu vai comandar a minha igreja agora, a maneira como ela vai se espalhar, toda vez que der algum problema, é tu que vai ajudar a conduzir esse pessoal. E o Pedro encarou essa responsabilidade. Mas ao longo da história bíblica, quando a gente lê o Novo Testamento, naturalmente a gente acaba ouvindo falar mais de Paulo, de Pedro.
A gente conhece Pedro, por exemplo, a respeito dos relatos do livro de Atos. Porque o Atos conta a história logo depois que Jesus subiu aos céus, ele continua contando a história da igreja. E aí, de repente, entra Paulo na jogada, a gente começa a ver as viagens missionárias que Paulo vai fazendo. E a gente vê Paulo andando por toda a Ásia, ali, a região da Ásia Menor. E a história nos mostra Paulo plantando igrejas nessa região. E logo depois do livro de Atos, a gente tem uma série de cartas escritas por Paulo para essas igrejas. Cartas que visavam orientar o pessoal ali, como fazer, o que fazer. E é interessante que a todo momento nós vemos nessas cartas menções às dificuldades que eles passavam. Dificuldades que às vezes eram impostas pela própria sociedade. Pelo fato de, na cidade onde aquela igreja estava situada, ser completamente normal realizar algum tipo de pecado. E os cristãos acabavam fazendo isso também, na justificativa de que não, todo mundo faz, então não vai ter problema. E Paulo vê isso e começa a corrigir, não, isso não está certo. Vocês são cristãos, vocês não podem se envolver nesse tipo de coisa. E isso nós vemos praticamente em todas as cartas de Paulo. Sempre fazendo menção a algo específico daquela cidade. Como forma também de mostrar que Paulo não estava simplesmente escrevendo algo e mandando para todas as comunidades. Escrevendo uma carta que ele acreditava que não, foi Deus que me deu essa palavra, então eu vou mandar para todas as comunidades porque todas elas precisam receber, não. Paulo olhava de maneira específica para cada comunidade, para as necessidades de cada comunidade e escrevia para aquela igreja de acordo com as necessidades deles. Mas a gente vê que em determinado momento Paulo foi preso. E após ter sido preso, já no final da vida dele, Pedro escreveu uma carta para essas comunidades. Depois de Paulo, então, o grande líder da igreja, Pedro, escreveu uma carta para as igrejas que se situavam na Ásia Menor. A Ásia Menor é mais ou menos a região onde hoje se situa a Turquia. E é muito interessante o fato de Pedro ter escrito essa carta, porque ela surge em um momento em que Paulo não podia mais escrever. Não se sabe ao certo se essa carta Pedro escreveu após saber da execução de Paulo, ou se de fato foi simplesmente um momento que Paulo não pode mais escrever, então agora eu vou escrever para essa comunidade. Naquela época não existia correio. Isso é algo que até hoje já é ultrapassado, né? Correio, ninguém mais escreve carta, é mensagem no WhatsApp. Se muito, quando é alguma questão de trabalho, manda um e-mail. Mas carta, ninguém mais faz. Mas ainda hoje a gente pode chegar no correio, colocar uma carta ali e enviar para alguém em outro local. Naquela época, a coisa não funcionava assim. Correio era algo restrito aos oficiais romanos, às pessoas que faziam parte do governo. Então, se tu era um cidadão comum, como os discípulos eram, uma pessoa qualquer, tu precisava de algum conhecido que ia para aquela cidade aonde tu queria enviar uma carta. E aí tu confiava nessa pessoa, colocava a carta na mão dela e dizia, olha, entrega para o fulano, mora em tal lugar lá. Assim que funcionava. Assim que todas essas cartas que a gente tem na Bíblia chegaram ao seu destino. E é interessante que Pedro, então, ao perceber a situação de Paulo, que Paulo já não podia mais conduzir aquelas igrejas que ele havia plantado, Paulo escreve uma carta. Pedro escreve uma carta destinada a essas comunidades da Ásia Menor. E nessa carta, ele coloca orientações específicas para os cristãos. Não eram orientações evangelísticas, no sentido de apresentar Cristo.
mas eram orientações direcionadas, de fato, aos cristãos, ao pessoal da igreja. Como se a gente aqui recebesse um comunicado, olha, esse comunicado não é para toda a ISLB, ele é para a comunidade de Maravilha. Só para a comunidade de Maravilha. Essa é a maneira que Pedro escreve essa carta. Isso a gente encontra lá no primeiro versículo, no capítulo 1 de 1 Pedro, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Eram as regiões da Ásia Menor. E Pedro direciona para esse pessoal a carta dele, dizendo: olha, é para vocês, leiam entre vocês essa carta. E ele diz assim, no versículo 17, dos versículos 17 a 22. Pedro fala assim: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Até aqui a leitura. Essas eram parte das orientações que Pedro estava dando para aquelas igrejas. Essas orientações, elas não foram escritas, como eu disse, de maneira visando algo evangelístico. Mas Pedro escreveu como quem diz: olha, vocês cristãos, leiam isso, olhem para cada um para a sua própria vida. Para a sua própria vida cristã. Para as escolhas que vocês têm feito. Pensem nisso quando vocês lerem essa carta. E Pedro escreveu dessa maneira porque a igreja passava por um período muito difícil. Na época em que ele escreveu essa carta, o imperador Nero comandava todo o Império Romano. E a gente sabe, pelas aulas de história, que Nero não foi exatamente o melhor dos imperadores. Ele acaba por ser o mais conhecido entre nós cristãos, não porque foi nas mãos dele que morreu o maior número de cristãos, mas porque nas mãos dele os cristãos morreram de maneira extremamente cruel. Nero não tinha compaixão nenhuma, não só pelos cristãos, mas por qualquer outra pessoa no Império Romano. Ele fazia coisas pensando simplesmente na própria vontade dele e na própria diversão dele. Uma das situações mais famosas que nós conhecemos dele, quando houve o grande incêndio de Roma, que na época então, um dos bairros que não havia sido atingido pelo fogo, que havia se espalhado por toda a cidade, e a história nos conta que esse fogo queimou durante uma semana inteira, durante 7 dias. A cidade estava pegando fogo e ninguém conseguia controlar aquilo. Diz que um dos bairros que não foi afetado pelo fogo era onde os cristãos moravam. Por isso, Nero achou uma brecha e diz: não, foi os cristãos que atearam fogo em Roma. E a história foi passando, começaram a ser feitas pesquisas, e hoje nós sabemos que quem mandou atear fogo em Roma foi Nero.
Porque toda aquela região que queimou era onde Nero queria construir o grande palácio dele. Assim era a maneira que esse imperador agia, se preocupando apenas com as vontades dele. E ele não tinha preocupação com o povo em si. E Pedro, diante daquela situação, sabendo que a igreja iria enfrentar muitas dificuldades, escreve para aquelas igrejas da Ásia Menor. Pedro não tinha essa certeza simplesmente por olhar o tempo em que eles estavam vivendo, saber que era um imperador sádico que estava no poder. Mas ele fazia isso baseado nas coisas que Jesus havia dito também, a respeito do fim, que tempos difíceis viriam e que as coisas ainda iriam piorar antes da grande volta de Jesus. Por conta disso, Pedro escreveu essas orientações aos cristãos. E nesses versos que nós acabamos de ler, Pedro faz um apelo ao temor a Deus. Ele diz no versículo 17: portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Naquela época, como nós podemos perceber nas cartas que Paulo escreveu para essas igrejas, o pessoal não tinha uma ideia muito convicta do que era ser cristão. Então nós encontramos muitos problemas em que a pessoa estava na igreja, estava ouvindo a palavra de Deus, estava sendo acompanhada por outras pessoas, mas quando saía dali, ela ia prestar culto em algum outro templo, a algum outro Deus. De tão misturada que eram as religiões naquelas cidades, isso era algo completamente normal. E os cristãos se misturavam nesse meio também. E aí Paulo alertava: não está certo, precisa ser corrigido isso aí. Vocês são cristãos, vocês são nova criatura. Vocês não devem mais se misturar nessas outras religiões. E aí Pedro, então, quando escreve a sua carta, faz um apelo: vivam com temor a Deus. Nutram o temor a Deus. Temor é uma palavra que normalmente a gente associa ao medo. Mas, de maneira, a grosso modo, seria uma mistura de medo e respeito. Tudo na mesma coisa. Para que a gente possa entender como isso funciona, a gente precisa lembrar da nossa infância. Quando o nosso pai e a nossa mãe diziam para a gente não fazer alguma coisa. E a gente ia lá e assim mesmo fazia. A gente sabia que estava errado. Mas mesmo estando errado, a gente não ficava com medo do nosso pai e da nossa mãe. Mas a gente ficava com medo da consequência que aquilo ali traria, que aquele erro traria. Porque nós sabíamos que os nossos pais não mentiam para a gente. E quando eles diziam que nós não deveríamos fazer algo, porque se nós fizéssemos nós seríamos castigados, de fato, a gente acabaria por ser castigado por ter feito. E aí a gente começava a ficar com medo da consequência, mas não medo dos nossos pais. É mais ou menos assim que o temor funciona. O temor a Deus funciona dessa maneira porque a gente sabe que Deus é justo. Que Deus vai julgar com justiça e imparcialidade quando nós estivermos diante dele no tribunal. Mas mesmo sabendo disso e sabendo que as consequências são eternas, para aqueles que não entregarem a sua vida para Cristo, a gente não fica com medo de Deus. Mas a gente sabe que esse vai ser um momento sério. Um momento que não vai ser muito fácil e simples de passar. Depois, sim. Quando entrarmos na eternidade com Cristo, aí só vai ter coisa boa. Mas até lá a coisa não vai ser tão simples e nem por isso a gente fica com medo de Deus. Mas a gente tem um profundo respeito porque sabe as consequências de não andar nos caminhos dele. E no final, Paulo ainda exorta os cristãos a viverem um amor fraternal
Um amor como de irmão mesmo, de família. E fala para aquele pessoal, ó, mantenham-se unidos. Fortaleçam-se uns aos outros. Esteja ali quando o irmão precisar. Porque ele também vai estar quando tu precisar. E assim vocês vão nutrindo a fé de vocês. Através da comunhão e desse amor fraternal. É muito interessante quando a gente olha essas orientações que Pedro deu para as igrejas da Ásia Menor. Uma igreja que passava por um momento de dificuldade, não só pela questão da perseguição, mas porque estavam situadas em regiões onde a própria sociedade era completamente promíscua e isso era totalmente normal. Viviam em locais onde o temor a Deus praticamente não existia mais. E precisavam ser exortados a viverem em comunhão, viverem um amor uns para com os outros. Isso não tem nada a ver com os dias de hoje. Hoje a gente não passa mais isso. Graças a Deus, todo mundo vive uma profunda comunhão, amor fraternal. A gente vive um profundo temor a Deus. E a gente não vive mais dificuldade. Não é exatamente a conclusão que a gente tira quando nós olhamos para os dias de hoje. Quando olhamos, e falo agora a grosso modo, olhando em geral, para o nosso país, por assim dizer. Quando nós olhamos a atual situação da igreja hoje, existem exceções sim, mas de modo geral, a nível de sociedade, o temor a Deus também já ficou para trás. Aquela ideia de respeito e medo às consequências que aquilo traria, caso não estivesse no caminho correto de Deus, virou lenda. E de repente colocaram o amor. O amor supera todas as dificuldades, o amor justifica qualquer coisa. E o evangelho se tornou pura e simplesmente amor. E não é só a respeito de amor que a Bíblia fala. Ela apresenta o amor como uma consequência do temor a Deus. Não como um ponto principal da história. E aí a gente começa a ouvir coisas por aí que geram um certo medo no nosso coração. Me mandaram uma mensagem que uma pessoa bastante famosa aí na televisão andou escrevendo de que a Bíblia já não prestava mais da maneira como ela está escrita para os dias de hoje. Ela precisava ser reescrita. Porque as histórias a respeito de temor, medo e inferno não valiam mais para hoje. Hoje as pessoas precisam ouvir sobre amor. Sobre amar ao próximo. E aí eu fiquei olhando aquela mensagem lá, quando me mandaram um printzinho, eu pensei, cara, eu dedico 4 anos da minha vida para fazer uma faculdade onde a gente aprende a olhar para as escrituras de uma outra maneira e começa a perceber que, lendo essas escrituras, é nos apresentado um evangelho que nos alerta a mudar as nossas vidas. Um evangelho que não nos diz, olha, está tudo bem, continua sendo do jeito que tu é, Jesus morreu por ti, no final todo mundo vai para o paraíso. Não. É um evangelho que diz, olha, o que Jesus fez por ti é sério. E se tu quiser ter parte nisso, tu precisa mudar as tuas atitudes. Tu precisa mudar a tua vida, mudar a tua mente. Para que assim também possa herdar o reino dos céus. E de repente a gente começa a ver pessoas, até mesmo dentro da igreja, que deixam essa conversa de transformação de vida de lado. E começam a pregar, não, tudo é válido ser feito com amor. Se tem amor no meio, está certo, Deus não vai questionar. E aí nessas conversas,
até mesmo a salvação perde o seu sentido. E a gente acaba tendo contato com pessoas que, não, muito legal, eu leio a Bíblia, mas para mim isso é tudo simplesmente uma filosofia de vida. Depois que a gente morrer, acabou, não tem mais nada aí. E a gente vive um período em que, embora isso seja extremamente impressionante, é possível encontrar pastores que acreditem nisso. Pastores que também dedicaram anos das suas vidas a aprender como que lê a Bíblia, como que se estuda os pormenores ali para entender qual que é o sentido do texto. De repente, eles também começam a acreditar que a Bíblia é simplesmente uma filosofia de vida e não uma orientação clara, dizendo, olha, tua vida precisa ser transformada por Cristo. As tuas atitudes, a tua mente precisam mudar e andar de acordo com o Evangelho de Cristo. Caso contrário, não vai alcançar a salvação. E assim, a gente acaba por tornar a palavra de Deus algo relativo. Algo que tu pode jogar para lá e para cá da maneira que tu quiser. De fato, isso acontece. E eu acho que talvez seja a parte mais perigosa de trabalhar com a Bíblia. Sabendo escolher os versículos certos e fazer os recortes certos dentro da Bíblia, a gente consegue defender absolutamente qualquer coisa. Simplesmente sabendo trabalhar com isso aqui, escolher os versículos certos. Mas quando a gente começa a parar de usar a Bíblia para defender os nossos próprios interesses e passa a ler ela como alguém que quer aprender como se deve viver para alcançar a salvação, a gente começa a perceber que os nossos próprios interesses já não têm valor nenhum. E que, de fato, quando nós olhamos o significado verdadeiro das mensagens que estão contidas aqui, nenhum deles defende a nossa própria vontade. E aí nós começamos a compreender a ideia, não, então, é isso que a Bíblia está querendo dizer com transformação de mente, transformação de vida. Quer dizer que as minhas vontades, aquilo que eu quero fazer, o que eu desejo fazer e como eu desejo viver, não tem valor nenhum diante da vontade de Deus. Mas a gente olha só para o aqui e agora, para as coisas que a gente está fazendo aqui, e esquece que, como Pedro mesmo iniciou a carta dizendo, a gente esquece que nós somos peregrinos na terra. Que nós estamos aqui de passagem. Talvez se você pegar esse primeiro verso na sua Bíblia em casa e for procurar, vai ter a palavra forasteiros escrita lá. Forasteiro significa alguém que está fora do seu lugar de origem, que não está no seu lugar habitual. Está numa cidade estranha, está em um ambiente estranho. Peregrino significa alguém que está indo em direção a uma cidade celestial, indo em direção a um objetivo celestial. As duas palavras servem para mostrar que nós cristãos não estamos no nosso ambiente natural. Não estamos aonde nós de fato deveríamos estar. Por isso Pedro exorta aquelas igrejas dessa maneira, dizendo: vivam com temor a Deus, nutram o amor fraternal de vocês, fortaleçam-se uns nos outros para superar as dificuldades. Para encerrar, até copiei o pastor Leandro nesse último slide, botei um para refletir e praticar aqui. O verso 17, a segunda parte dele, como nós já lemos no início, nos diz: portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Se nós fôssemos trazer para os dias de hoje, é como se Pedro estivesse dizendo para aquela igreja:
Encarem a fé de vocês com seriedade. Não caiam nessas histórias de que tudo é relativo, de que o Evangelho pode se adequar às nossas vontades. Não, a vida cristã não é dessa maneira. Mas nós precisamos de fato encarar a nossa fé com seriedade, focando no objetivo final, que é a eternidade com Cristo. Mas isso nós só conseguimos fazer quando nós compreendemos que estamos aqui de passagem. Que embora estejamos aqui vivendo, a nossa vida não é de fato aqui. E esse período que nós passamos aqui na Terra é como um grãozinho de areia na infinidade de todo o planeta Terra. A gente não percebe isso hoje em relação à eternidade. A gente não percebe o quanto é breve nosso momento aqui em relação à eternidade. E existe uma explicação para isso. A gente não consegue imaginar algo eterno porque tudo à nossa volta tem um começo, um meio e um fim. Tudo uma hora termina. Desde as nossas próprias vidas, daqueles que estão à nossa volta, até mesmo as coisas que nós construímos. Por exemplo, a gente não se dá conta, mas nós estamos presenciando isso agora. Estamos começando a trocar as janelas da igreja. E a gente não olha para as janelas antigas pensando, poxa, que pena, tiraram as janelas antigas. Não, a gente olha, que bonito, que legal. Estão melhorando o nosso ambiente de comunidade aqui. E a gente não estranha isso porque é natural. Tudo à nossa volta tem um início, um meio e um fim. Por esse motivo, a gente não consegue imaginar algo eterno. Porque todos os exemplos que a gente usar aqui na Terra, uma hora vão ter algum fim. Não existe basicamente nada que a gente possa olhar, não, a eternidade é como isso aqui. Na verdade, para nós cristãos até existe. A gente pode dizer, não, a eternidade é como Deus. Deus é Deus. Quando ele se apresenta para Abraão, ele diz, eu sou. E isso te basta. Mostrando para Abraão, não, eu não tenho início e não tenho fim, eu sou eterno. E somente através da Bíblia a gente consegue compreender essa ideia de eternidade. Compreender que nós estamos aqui de passagem e que o foco da nossa vida não deve ser esse mundo aqui. Quando eu falo isso, eu não digo que agora todos devem sair daqui, largar emprego, largar escola e dedicar a vida só para ficar lendo a Bíblia agora, não. Mas isso significa que a gente deve agir como cristãos verdadeiros aonde a gente está. Viver como cristão verdadeiro na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso círculo de amigos. Isso tudo faz parte do ser cristão. Isso são todas coisas que nós precisamos fazer para poder alcançar a vida eterna. E não porque isso seja um parâmetro que somente se fizer isso, então a vida eterna vai ser alcançada, mas porque isso é uma consequência da nossa transformação de vida que a gente tem por meio do Evangelho. Por isso, mais uma vez eu lembro, lembre-se que nós cristãos não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos a Cristo, a Deus. E quero compartilhar para encerrar algumas palavras ditas pelo próprio Jesus, antes que ele fosse crucificado. O evangelista João escreveu na Bíblia uma oração que Jesus fez lá no Getsêmani. Uma oração que Jesus fez por cada um de nós.
Ele começa orando pelos discípulos, por aqueles que Deus deu para ele, que estavam com ele ali. E em determinado momento, Jesus, de repente, começa a orar e ele diz: eu não oro apenas por esses que tu me deu, mas eu oro por aqueles que vão vir a crer em mim por causa do exemplo deles. Somos cada um de nós. Somos as pessoas que vieram a crer por causa do que os discípulos fizeram logo depois que Jesus ressuscitou. E nessa oração é Jesus, de fato, orando por mim e por você. E ele diz assim, no Evangelho de João, capítulo 17, dos versículos 15 a 17. Jesus diz assim: não rogo que os tires do mundo, mas sim que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa é a oração que Jesus fez por cada um de nós. Dizendo ao Pai: Pai, lembra eles que como cristãos eles não pertencem a esse mundo, assim como eu também não pertenço. Esse mundo de pecado, esse mundo que, como a Bíblia diz, jaz no maligno, lembra esse pessoal que eles não pertencem a esse mundo. Eles pertencem a Ti. E Jesus continua dizendo: santifica-os na Tua verdade. E para não deixar dúvidas, Ele ainda diz: a Tua palavra é a verdade. Mostrando que hoje nós podemos ter acesso a essa verdade nas nossas próprias casas. E com as tecnologias e tudo mais que a gente tem, agora a gente carrega essa verdade no bolso. Porque conseguiram comprimir ela em um simples aplicativo que a maioria de nós tem no celular. O aplicativozinho da Bíblia que a gente pode abrir e ler ali mesmo. Essa é a verdade de Cristo. A única verdade capaz de transformar a nossa vida, transformar a nossa mente. Por isso que, de fato, nós possamos compreender que não pertencemos a esse mundo. Que a nossa vida aqui é passageira. E que ainda vai vir a eternidade com Cristo. Nós ainda estamos para viver esse momento, junto com Jesus Cristo. Que Deus possa nutrir uma fé verdadeira no seu coração, para que você entenda também que essa vida é passageira. Que tudo aqui vai passar. Mas que a eternidade, ela não tem fim. E as escolhas que nós fazemos agora, de qual caminho seguir, é que definem aonde a gente vai passar essa eternidade. Que de fato Deus te dê clareza e uma fé verdadeira para que você possa escolher pelos caminhos dele. E ser um cristão verdadeiro aqui na terra. Um peregrino de fato, que caminha em direção à eternidade com Deus. Amém. Eu convido, assim como estamos, que possamos ter um momento de oração, antes de ouvirmos mais um hino ainda, e termos o nosso momento de oração final e bênção. Querido Pai, nós te louvamos porque, através do sacrifício do Teu Filho na cruz, nós hoje temos acesso a Ti, temos acesso à salvação, Pai. Te louvamos e te agradecemos por isso, Pai, e pedimos, nutra nos nossos corações uma fé verdadeira em Ti, Pai. Uma fé que nos dê a certeza de que essa nossa vida aqui é passageira, de que tudo aqui vai passar, mas que ainda virá a eternidade contigo, Pai.
nos dá a clareza de qual caminho seguir, para que possamos alcançar essa eternidade contigo, Pai. Porque qualquer outro caminho levará para a condenação eterna, Deus. E como cristãos nós não queremos isso. Nós te pedimos, convença-nos de que de fato nós não pertencemos a esse mundo, que de fato nós não devemos nos amoldar a esse mundo, mas devemos sim moldar as nossas vidas de acordo com a tua palavra, Pai. Pedimos isso em nome do teu Filho Jesus. Amém. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção, te entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, a teu nome dar louvor, sentindo a alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu convido aqueles que podem, que se coloquem de pé, para que possamos ter o nosso momento de oração final. Querido Deus, nós te agradecemos mais uma vez, porque até aqui tu nos conduziu, Pai. Pedimos, Pai, que daqui em diante tu continue apontando o caminho pelo qual nós devemos seguir, Deus. Continue nos instruindo de acordo com a tua palavra, Pai. Continue nos usando como instrumentos que somos da tua palavra, Pai. Para que possamos alcançar mais pessoas, Pai. Que possamos fazer mais pessoas perceberem que somente através de ti é que podemos alcançar a salvação, Deus. Que possamos fazer mais pessoas compreenderem que ao entregar a vida para ti, nós não pertencemos mais a esse mundo, Pai. Pedimos, nos use para sermos luz aonde nós estamos, Deus. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a nossa semana que está por vir, Pai. Que o Senhor abençoe os nossos compromissos para que possamos, de fato, gerar transformação onde nós estejamos, Pai. Transformação que vem da Tua palavra, Pai, e não simplesmente das nossas vontades. Pedimos isso e tudo mais nós colocamos quando juntos oramos a oração que o Teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também doamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, pois livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estenda as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Uma abençoada semana a todos. Não sai sem antes dar um abraço em quem está do teu lado.